Oração, ação, renovando os nossos propósitos de bem, de reabastecimento, de encorajamento. Que assim seja bem-vindo. Continuando na nossa proposta hoje de autoconhecimento e conhecimento da vida através de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje estamos na questão 118 e 119 do item Evolução dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 1. A proposta aqui é nos conhecer em evolução, nos conhecer no processo. É no processo de crescimento, no processo de realização que se conhece uma pessoa, é pelos frutos que se conhece uma árvore. Não foi à toa que Jesus ensinou isso, é realmente na realização que nós nos conheceremos. Não é maravilhoso? Que assim seja, que esse processo de confraternização no bem, de autoproposição do bem, pelo estudo, pela oração, nos fortaleça, nos traga o autoconhecimento, nos traga a evolução. Que assim seja. Lembro a vocês que amanhã estarei em Bertioga, como tenho anunciado aí no canal do Facebook, fazendo um seminário. Não poderia estar com vocês, mas será um prazer no domingo estudarmos novamente juntos. Encontros Essenciais com o Cristo estará às 17h30 no domingo, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho, do Sermão do Monte. Aqui é também estudo, também prestação de serviço, mas a partir do Livro dos Espíritos, do nosso conhecimento, do conhecimento da vida, do conhecimento de tudo. Que assim seja. Hoje, para nos conhecer no processo de evolução, vamos à questão 118, em que Allan Kardec faz mais uma das suas interessantíssimas questões aos espíritos de luz. Vamos lá. Pergunta ele assim: os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Vejam que questão importante. Muitos de nós nos dizemos desiludidos, amargurados com o ser humano, na certeza de que a humanidade está regredindo, está voltando atrás, está encurralada numa não evolução. Essa certeza nos amargura, nos desespera, tira a fé e tira a energia. É como se fosse uma hemorragia espiritual. Precisamos curar, precisamos tratar essa hemorragia espiritual. Será que estamos andando para trás? Essa montanha de crimes, drogas novas, abusos sexuais intrafamiliares, nas próprias religiões, o estelionato espiritual por toda parte, o uso do sagrado para fins eleitoreiros, para fins de montagens de império de mídia, para enriquecimento próprio. Como pode termos chegado a esse ponto? Como pode o ser humano ter regredido tanto? É essa a impressão que nós temos. Nada mais importante para esse nosso pessimismo, para essa nossa amargura, para esse nosso desespero, do que essa pergunta: os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? E a resposta é não. Essa visão de que estamos voltando para trás é uma ilusão. Uma ilusão que nos despedaça, que nos amarga a vida. É uma ilusão.
dizem os espíritos assim: à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Então, colocando de novo, os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Da perfeição. É assim que, quanto mais um ser caminha, mais percebe o quanto ainda tem a caminhar. Quanto mais alguém evolui, alguém aprende, mais alto chega e mais vislumbra o tamanho do mundo e a sua pequenez, o quanto ainda tem a avançar. E isso para muitos dá o sinal, a sensação de que está voltando. Efetivamente, a pessoa que se elevou pouco tem a ilusão de que com pouco esforço conseguirá avançar. Já aquele que avança alguma coisa efetivamente tem a sensação de que precisa muito para realmente avançar. Então, relativamente, ele tem a sensação de que voltou para trás, mas na verdade ele andou para frente. Só sei que nada sei era a máxima do homem mais sábio de Atenas, que era o centro de sabedoria do mundo, portanto Sócrates era o homem mais sábio do mundo. E exatamente por ter avançado é que ele chegou a essa conclusão, que ele não poderia ser o homem mais sábio, porque a única coisa que ele sabia é que ele nada sabia. Mas isso absolutamente não é voltar atrás, é apenas ter consciência da pequenez. É a conquista da chave fundamental da humildade. E continua a resposta dos espíritos. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não retrocede. O espírito não retroage, não retrocede. Claro que muitas vezes, teimando em errar o mesmo erro, parece que ele se compromete ainda mais. Imaginemos um assassino que já matou 10 pessoas e que numa vida mate outras 10, ele não estará piorando? Não. Estará estacionário no mesmo padrão de imposição pela violência da sua vontade para os outros. Um suicida que se matou muitas vidas e que se mata mais uma, não estará retrocedendo? Não. Apesar de que o estacionamento numa posição ruim é uma situação difícil, tenebrosa, mas não significa passo atrás, significa apenas chafurdar, apenas marcar passo, apenas aprofundar a sua posição numa mesma dificuldade. E alguns podem insistir, mas isso não é voltar atrás? Não, não é. Faz parte da evolução. Esgotar uma situação, cansar-se de uma situação, tomar consciência de uma situação, às vezes exige o reincidir, o afundar, o aprofundar-se no erro. E é assim que um alcoólatra às vezes precisa de um vexame, precisa de perdas sucessivas. E é assim que um drogado às vezes precisa de uma overdose e ver de perto a morte. E é assim que um criminoso às vezes precisa de levar muitos tiros no corpo, quase chegar à morte, para finalmente ter vontade de mudança. É muito comum, é muito necessário
chegarmos a um extremo para depois irmos ao outro. É o movimento pendular da evolução. Para que invertamos o movimento, é preciso chegar no extremo dele. E então sim, o pêndulo volta. É por isso que, às vezes, o aprofundamento no erro serve ao acerto. Por estar criando frustração, angústia, tensão o suficiente para que o ser finalmente tome consciência da sua posição. O alcoólatra teima em dizer que não é dependente, o drogadito. O criminoso acha que tem o corpo fechado, que nada vai acontecer com ele. Quando o limite chega, quando a sua insuficiência bate à sua porta e se escancara diante dele, é a vida chamando a criatura para a humildade, para a autoconsciência e, consequentemente, para a mudança. Tudo que nós temos visto por toda parte, o retorno das guerras, as tristezas do terrorismo, o uso do espaço do sagrado em todas as igrejas para abusos de todo tipo, inclusive sexuais, inclusive de crianças. A corrupção na política, a prepotência na política, a desumanidade na política. Todas essas tristezas ameaçam esvaziar a todos nós dessa ferramenta tão imprescindível que é a esperança. Não percamos a esperança no ser humano. Não percamos a esperança em nós mesmos. Não percamos jamais a esperança em Deus. O mal não existe. O mal, sem saber, serve ao bem. Exatamente por gerar insatisfação, por gerar energia, por gerar desejo de mudança. Porque Deus nos ama em liberdade. E é claro que sem desejar a mudança, ninguém muda. E para desejar a mudança, precisamos estar conscientes da insuficiência do estado atual. Precisamos estar conscientes da necessidade de melhorarmos. Que assim seja, que a gente aprenda com isso e, expandindo o olhar, perceberemos que aquele que se afunda no erro apenas prepara o acerto. Não retroage, apenas estaciona com fins de avançar. A questão 119, nós lemos assim: Deus não poderia, pergunta Kardec, isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingirem mais rápido o grupo dos espíritos puros? São as graças. Há tanto tempo o ser humano busca as graças, os privilégios, as libertações, os livramentos, como se diz modernamente. Pedimos o favor dos céus de nos tirar os desafios. Mas se os desafios forem remédios, como remédios no hospital, como exercícios numa escola, poderemos nós conseguir a cura, a alta médica, sair de um hospital? Se resistirmos aos tratamentos, aos exames, aos medicamentos, poderemos ir bem na prova e nos promovermos, renegando os exercícios?
Parece claro que não, não é? Então a pergunta é: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingir mais rápido o grupo dos espíritos puros? Vamos ver a resposta. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, onde estaria o mérito sem o trabalho, sem a luta? Muito interessante, não é? A desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. Enxergando as diferenças, as insuficiências de todas as pessoas à nossa volta, vamos nos vendo um pedaço em cada pessoa, como numa sala de espelhos. E essa reflexão, essa revisão de nós mesmos, o espelho serve para nos melhorarmos, claro. Além do mais, dizem os espíritos, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios de Deus para que haja harmonia no universo. Cada um se encaixa ao outro, um servindo à reflexão e à melhoria do outro. E é maravilhoso porque um espelho limpando-se diante do outro permite que ambos vejam o infinito. Não é esse efeito que um espelho gera quando está na frente do outro? Quando o espelho limpo está na frente do outro, surge a imagem do infinito. Quando nós nos limparmos junto com os outros, que são espelhos para nós, e eles junto conosco, que somos espelhos para eles, geraremos esse fenômeno lindo. Porque é olhando a profundeza do outro, coisa que nós só conseguimos no ato de servir a esse outro, limpando-nos e limpando ao outro, fazemos essa visão, essa contemplação do infinito. Maravilhoso. Comentário de Kardec a essas questões. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem alcançar os primeiros lugares, poderíamos perguntar por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Porque todos os estudantes não são professores? Entre a vida social e a vida espiritual existe uma diferença. Enquanto na vida social, a vida social é limitada e não permite que todos alcancem os primeiros graus, a vida espiritual é infinita e permite que todos atinjam o grau supremo. Então assim é que a diversidade dos seres humanos se posta diante de todos nós, para nós enxergarmos a diversidade em nós mesmos, as insuficiências em nós mesmos. Muito difícil tem sido para nós nos autoanalisarmos, nos verificarmos. E por isso Deus coloca os espelhos. Por isso nós somos colocados na vida material, para estarmos uns diante dos outros. E nesse teimar na crítica aos outros, chega um momento em que nós percebemos que a crítica que fazemos aos outros, antes de tudo, é a nós mesmos. Como se diz no interior, o dedo que aponta para o outro tem 3 apontados para nós mesmos. Muito interessante, muito alentador, muito profundo entendermos esse papel, esse processo
que nós não apenas não retroagimos, mas que jamais avançaremos sem a tarefa vivida no agora. A única maneira de prepararmos um futuro melhor é aceitarmos a lição do agora. Disse Chico Xavier alguma coisa como: não podemos voltar atrás e fazer um novo início, mas podemos agora nos melhorar e fazer um novo fim. Jesus, maravilhosamente no Pai Nosso, nos deu a fórmula de nos livrarmos de todo o mal. Como fazemos para nos livrarmos de todo o mal? Só nos livraremos de todo o mal no futuro se agora não cairmos mais em tentação. Por isso Jesus nos ensina a dizer: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Há uma fórmula ali embutida. A fórmula de construir a felicidade, de construir uma vida sem dor, é a vigília atenta, carinhosa e perspicaz de nossos atos, de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Vigiemos o tempo todo a nós mesmos. A cada vez que surgir uma ideia doentia, uma descrença, uma amargura, um pessimismo, essas doenças da alma terríveis, uma mágoa, uma culpa, aprendamos a dar um passo atrás e assistirmos e analisarmos a nós mesmos. Vigiemo-nos, e a cada vez que então nosso pensamento cair de vibração, oremos, vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. E assim livrarmos-nos de todo o mal. Graças a Deus, muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos juntos. Que essa lição fique conosco para sempre. Cada vez que falarmos o Pai Nosso, vejamos Jesus nos concedendo a fórmula de nos livrarmos de todo o mal. E livremo-nos de todo o mal, vigiando os nossos atos, pensamentos, sentimentos, palavras, e orando consequentemente para elevá-los, porque assim atrairemos o que há de melhor no universo. Não nos deixemos cair em tentação, e assim, e só assim, livraremos-nos, libertaremos-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos saudar nossos amigos. Não sei se o Face vai nos permitir isso hoje. Infelizmente não. Não temos aqui os comentários dos amigos. Por algum motivo o Face faz isso de vez em quando. Hoje aconteceu. Então só podemos nos felicitar, lembrando que amanhã não estaremos aqui, mas no domingo voltaremos para os nossos estudos com a maior alegria. Um grande abraço e até domingo.